As 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então abra aí no Apocalipse, já do capítulo 1. Aí nós vamos percorrer todo o livro até o último capítulo. Começando do capítulo 1 e terminando no capítulo 22 do livro do Apocalipse. É que tem alguém, eu acho que dos presentes nessa noite aqui não tem ninguém deles, né? Tem medo do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, revelar, tirar o véu, remover o véu, desvelar e mostrar. É o que significa o Apocalipse num bom português. Glória a Deus. Então eu tenho para o coração da igreja as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Quero te tranquilizar nesta noite, viu? Glória a Jesus. Fica tranquilo que Deus tem uma palavra para aqueles que amam a sua palavra. Apocalipse 1, a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança já é tríplice. Tríplice, a primeira bem-aventurança. Capítulo, é isso mesmo. Quem falou que é no versículo 3? Vocês já sabem, né? É tríplice, isso mesmo. Está no versículo 3 do capítulo 1. Glória a Deus. Esta é a primeira bem-aventurança do Apocalipse. Glória a Jesus. E eu fico feliz agora que eu percebo que aqui tem alguém que é apaixonado pelo livro do Apocalipse. Eu falei ali, já colocaram 3. Aí, então daí o verso, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê. Observe que está no singular. Aquele que lê. Não é aqueles. Engraçado isso, né? Aí, seguindo a outra parte, aí já está no plural. E os que ouvem a palavra desta profecia. Então, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então essa bem-aventurança, ela já é tríplice: ler, ouvir e guardar as coisas que estão escritas. Agora eu pergunto para a igreja, por que eles são bem-aventurados? A última parte do versículo já responde. Por que quem lê é bem-aventurado? Por que quem ouve é bem-aventurado? E por que quem guarda é bem-aventurado? Por quê? Porque o tempo está próximo. Aí agora nós temos bem-aventurado os mortos. Capítulo 14, versículo 13. Quem pode colocar? Coloquei 14, verso 13. Diz o que aí? Ouvi uma voz do céu que me dizia. O que era que a voz dizia? Escreve, bem-aventurados, no plural, os mortos que, vírgula, desde agora morreram em quem? No Senhor. Observe que não são todos os mortos que são bem-aventurados. Não são. São os que morreram no Senhor. Aleluia, sou glória. E é morrer mesmo. Tem gente que tem vergonha, medo de dizer fulano morreu. Morreu. O próprio Deus disse assim: Moisés, meu servo, é morto. Morre. Nós morremos sim. Só que é a morte do corpo. Viu? Não é a morte da alma, é do corpo. Então, meus irmãos, ali está uma bem-aventurança
para os que faleceram, morreram no Senhor, os falecidos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma doutrina bíblica que é pouco falada aqui dentro da igreja, aqui em todos os lugares, são pouco falada, e deveria ser a mais bem falada, a doutrina bíblica. Estou começando agora, estou na segunda. Sabe qual é a doutrina? Sabe qual? Quer saber? A doutrina da ressurreição. Quase ninguém fala. Eu queria saber que mistério é esse. Meus irmãos, a ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição, até a nossa fé está fundamentada na doutrina da ressurreição. Até a nossa fé. E eu vou dizer mais, eu digo mais, até o Evangelho de Cristo está fundamentado na doutrina da ressurreição. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia como está. Por que uma doutrina tão importante, a doutrina da ressurreição, é pouco propagada? Poucos falam. Será que é por causa da dificuldade? Uma coisa que está tão explícita. E Paulo disse: meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo disse isso. Ignorância é ausência de conhecimento. E a segunda bem-aventurança diz que bem-aventurados que os mortos, que desde agora morreram no Senhor. É uma pena que os que morreram sem Cristo estão fora dessa bem-aventurança. Os que passaram por essa vida, rejeitaram o Evangelho, disseram não, e pior ainda, aqueles que eram inimigos do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados que morreram no Senhor. Aleluia. Quer saber as bem-aventuranças? Eu falava para vocês que até a nossa fé está fundamentada na doutrina da ressurreição. Põe ali em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 13. 1 de Coríntios 15, 13. Ouvi uma voz, não, isso, 15, 13. E se não há ressurreição dos mortos, ou de morto, também Cristo não ressuscitou. Então, se não existe a ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, até o Evangelho, que nós não pregamos o Evangelho, até o Evangelho está fundamentado na doutrina da ressurreição. Até a nossa fé, a fé, que é o firme fundamento, está edificado na doutrina da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Está convencido como nós temos uma esperança gloriosa? Me parece que é o versículo 19, põe ele aí o versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, como alguns pregam por aí, se nós somos crentes só por essa vida aqui, sabe o que é que nós somos? Seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A terceira bem-aventurança, capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. É a terceira já, né? É a terceira? Isso, vai contando aí, viu? Capítulo 16, versículo 15. Esse que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele o quê? Que vigia e guarda o quê? As suas vestes, para que não ande
nu, e não se vejam as suas vergonhas. Aqueles que vigiam e guardam as vestes. Você sabe o que é veste? Não é paletó essa camisa que você está vestida aí, não. É para ser também, lógico. Mas aqui está falando de santidade. Viu? Eram as vestiduras de Adão, antes dele pecar. Eram as vestiduras de Adão. Adão era vestido de luz, de glória. Quando pecou, se despiu. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão ficou nu. A luz, a glória, o resplendor da presença de Deus saiu com o pecado. Aí ele olhou, tomou um susto, viu a sua nudez e a nudez da esposa. Era vestido de glória. E o Senhor está vestido de glória. É porque o André não deixou eu anotar direitinho aqui. Tem um salmo aqui, deixa eu ver se eu encontro ele para tu projetar aí, viu, meu irmão? Anotei aqui, viu? É o salmo 104. Pronto, é o 104. Põe aí, o 104. Como é que Deus está vestido? Deus. Bendizei a minha alma ao Senhor. Deus meu, tu és. É porque eu aprendi uma versão um pouco diferente, viu? Vamos lá, naquela versão ali mesmo. Bendiza a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo e está vestido de glória e majestade, vestido de luz e resplendor. Aleluia! E quem se aproxima de Deus se reveste dessa glória e olha. Moisés se aproximou de Deus e vestiu. Moisés passou 80 dias em cima do monte falando com Deus. 80 dias. 40 mais 40. Estou mentindo? Foram 40 dias, mais 40 dias. 80. Quando Moisés desceu do monte, o povo não aguentava olhar na face de Moisés. O resplendor da glória de Deus estava sobre a face de Moisés. Aleluia! Sua glória! Também 80 dias lá, falando com Deus Todo-Poderoso. Na presença de Deus. Nunca viu Deus, nunca viu, mas estava com ele, lá em cima do monte. Deixa aqui o negócio do André. O povo falar com Moisés, obrigado por colocar um véu na face de Moisés. Aí Moisés se aproximou do povo. Era a tocha. Vamos passar para o quarto. O quarto, porque tem muita coisa. Eu podia ficar mais tempo, mas não dá. Viu? O quarto aqui é o 19 e 9. Apocalipse 19 e 9. Deixa eu acompanhar aqui também, viu? Aqui, 19, 19 verso 9. Põe lá já. Glória a Deus. Toma mais um golinho de água aqui. Tudo que eu aprendi eu vou falar para vocês hoje, viu? Glória a Jesus. E disse-me, escreve. Escreveu o quê? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Deixa eu falar para os irmãos aqui. Tem uma festa nos esperando. E outra coisa que povos falam também dessa festa, viu? Tem uma festa, um banquete nos esperando do outro lado da vida. Mas aqui, a quinta aqui. 20, capítulo 20, verso 6. Já está ali, né? Bem-aventurado e santo. Aqui é dupla, né? É bem-aventurado e santo. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ah, é? Tem duas ressurreições? Tem duas.
duas ressurreições, a primeira e a segunda. E os que fazem parte da primeira são bem-aventurados. E os que fazem parte da segunda não são bem-aventurados, são os condenados. Deus, quando ele olha a humanidade, ele vê dividida em duas partes: os salvos e os perdidos. Não tem meio termo. Ou é de um lado ou é do outro. Ou é de Cristo ou é do diabo. Ou é da luz ou é das trevas. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não vou falar aqui sobre a ressurreição, viu? Anda aqui. Só eu sei. Anda aqui. Anda aqui. Anda aqui. Já estou terminando. Anda, meu amor, anda. Só Então, meus irmãos, nós já exploramos sobre esse assunto. Vamos agora aqui para a sexta, né? A sexta? Isso. Então a sexta está em 22:7. O verso 7. Eis que presto veio. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra de quê? Deste livro. Que livro? O livro que ora estamos estudando aqui, o Apocalipse, que é uma revelação. Então, para você que tem medo de ler o Apocalipse, está dizendo ali: bem-aventurados que guardam a palavra da profecia deste livro. E quem não gosta de ler? E quem não lê o Apocalipse? Quem não lê? Ah, mas eu não entendo. Leia, faça a sua parte, que o Espírito Santo se encarrega de revelar a parte dele. Bem-aventurado que guarda a palavra da profecia deste livro. Só para vocês anotarem aí, o Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. Então vê se consegue ler 12.000 palavras. Vê se consegue ler 404 versículos. E pede a orientação do Espírito Santo. Fala para ele que você precisa entender os mistérios e os desígnios da palavra desta profecia. E por fim, o versículo 14, que o irmão adiantou lá. Aleluia. Tem algumas versões bíblicas que não está escrito daquele jeito não, viu? Tem umas versões bíblicas que está escrito de outra forma. Quiser dar uma conferida aí na sua versão aí? A versão correta é aquela ali, ó. Ali, ó. Está dizendo ali: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas.